amados, que a graça gloriosa da parte do Senhor seja com todos nós e que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas. Meus amados, eu estou aqui neste momento para cumprir uma ordem do nosso Deus e trazer para vocês um esclarecimento a respeito de um assunto extremamente importante, perigoso e difícil de ser discutido, ok? O nosso texto básico, no qual nós vamos iniciar a nossa discussão, está em Provérbios capítulo 5, versículo 15 e também no verso 18. Permita-me ler estes versículos na versão Almeida corrigida. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Meus amados, há alguns dias passado, acredito que já esteja fazendo um mês, Deus falou-me ao ouvido que trouxesse esse tema aqui para o nosso canal. Quando eu fui tomar consciência do tema, quando eu fui tomar ciência do conteúdo, eu confesso para vocês que eu procurei me esquivar da lição em função da dificuldade, do peso de se tocar nesse assunto. Na verdade, amados, eu quero confessar uma coisa para vocês. Tenho muitos anos dentro da igreja, e nunca imaginei que pudesse ocorrer a situação que realmente está ocorrendo. E eu fiquei abismado com as revelações de algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho exatamente para me mostrar a necessidade de colocar esse estudo aqui no nosso canal. Eu fiquei chocado quando Deus me mostrou face a face que existem pessoas dentro da nossa igreja e até mesmo fazendo parte da liderança da nossa igreja, e entre os pastores que se dizem mais influentes, pessoas que estão se utilizando do púlpito como se fossem dignos de se encontrarem ali no altar. Eu, na minha inocência, apesar dos anos e da experiência, nunca imaginei que pastores responsáveis por regiões até mesmo, exercendo a atividade da liderança em grandes igrejas, particularmente, pudessem viver de uma forma tão dissoluta, quando deveriam zelar por uma vida digna de exemplo dentro da gloriosa ética divina. Só para quem não sabe, viver dissolutamente é viver com libertinagem, é viver uma vida com devassidão, é viver de uma forma que destrói a própria vida. Essas pessoas vivem com a mente cauterizada e não lhes sobe à consciência a dimensão do seu pecado, a responsabilidade que estão desenvolvendo, desempenhando, sem terem
os atributos necessários, as virtudes necessárias para ocuparem um cargo tão importante, que é a liderança da nossa igreja. São pessoas, meus amados, que não querem mais beber água do seu próprio poço. São pessoas que, por uma razão ou por outra, estão procurando matar a sede em águas dos poços dos outros. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, até mesmo infinita. Mas tenhamos a consciência de que esse mesmo Deus também é fogo consumidor. Amados, nossa Bíblia nos revela de uma forma clara e incontundente de que Deus não se deixa escarnecer. Vai chegar a hora, amados, em que Ele pega a gente na curva. Vai chegar a hora, gente, em que Ele nos chama para a prestação de contas. Gálatas 6 e 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, e tudo o que o homem semear, é isso que ele vai ceifar. Tem mais ainda, gente, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31 diz a esse respeito: muitas pessoas se esquecem, e até mesmo às vezes os próprios, se esquecem que os ministros do Evangelho, pastoreando ou não, incluindo-se os pastores, qualquer que seja a sua função, o seu rebanho, o seu estrelato, com mais ou com menos influências, são também ovelhas do redil do Senhor. Meus amados, por maior que seja a sua credencial aqui no meio da nossa igreja, você também é ovelha. Você também é ovelha do aprisco do Senhor. Deus me revelou que alguns dos nossos irmãos, às vezes, inacreditavelmente, em função da maneira que vivem e que conduzem o problema, em função da perda da espiritualidade, ou da frieza espiritual, ou de uma falta de comunhão com Deus, acabaram perdendo o temor a Deus. Perderam também a comunhão, de modo que a maioria desses indivíduos, pastores ou não, estão desviados. Estão desviados, mantendo as suas funções de forma irregular, mantendo as suas funções de uma forma absolutamente inadequada, porque vivem em pleno e perfeito adultério e não veem nenhum mal nisso. Isso acontece porque o mal, a situação, acabou cauterizando-lhes a mente, e eles vivem dessa forma, muitas das vezes, achando que não há nada de errado nisso. Conseguem se justificar, inclusive, utilizando-se da Bíblia. Mas vivem tentando e às vezes usufruindo das águas dos mananciais alheios, completamente fora da ética divina, completamente fora dos preceitos bíblicos,
em detrimento de um bom relacionamento com sua própria família. Amados, eu estou falando de pessoas que perderam o bom senso e não respeitam mais os limites impostos, não somente pela ética cristã, mas também pela ética moral da nossa própria sociedade. São pessoas que não sabem mais respeitar o espaço que não lhes pertence. Na verdade, amados, vivemos um momento difícil, vivemos um momento perigoso, vivemos um momento no qual, por exemplo, os relacionamentos são contratuais. Os relacionamentos são descartáveis. Amados, o casamento bíblico, o casamento da doutrina ética divina, que foi instituído pelo próprio Deus, que fez o primeiro casamento, inclusive, não tem mais espaço entre nós nos nossos dias e até mesmo em muitas das nossas igrejas. Mas o sábio Salomão deixou-nos um conselho da parte de Deus no texto tema desta reflexão: beba das águas da sua cisterna. Beba das águas que brotam do seu poço. Seja então bendita a sua fonte de águas e procure alegrar-se com a esposa da tua mocidade. Mas acontece, amados, que com o passar dos anos, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, as flores vão murchando, as flores vão perdendo o seu perfume, e com o passar do tempo, o que era belo acaba apresentando uma beleza que vai se esmaecendo, dando rico a uma outra situação, muitas das vezes até antagônica. E nesse cenário, os banquetes vão ficando para trás. Amados, é como se as águas da nossa cisterna perdessem o seu verdadeiro sabor e não se apresentam mais tão gostosas como eram antes. Daí a busca da água em outros mananciais. Na verdade, meus amados, os casamentos dos dias de hoje já não envolvem mais um compromisso real, apesar das promessas que nós fazemos junto ao altar. A nossa Bíblia diz que o matrimônio é sagrado. A nossa Bíblia revela que através do casamento os dois viram uma só carne. E Jesus é muito claro e contundente: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amados, a doutrina da nossa Bíblia não permite a troca de esposas. Não permite que nós troquemos a nossa esposa por uma outra. E Jesus não admite, são os seus ensinamentos, a separação de casais. Nós estamos vivendo um momento, na nossa cultura, de acordo com a evolução do tempo e da história, onde nós somos pressionados a tratarmos os relacionamentos de forma descartável, exigindo que haja sempre uma satisfação plena, ou rompe-se o contrato, rompe-se o compromisso. Hoje em dia, meus amados, está assim: se a satisfação não for garantida, devolve-se o produto ou troca-se por outro.
E isso é feito, justificando-se como sendo o direito de ser feliz. Coisas banais se transformam em motivos de descarte. Mas precisamos salientar aqui que as leis e os decretos de Deus, a palavra de Deus não muda. E por esta razão, se houver alguma adaptação de alguma coisa em outra coisa, tem que ser do mundo da evolução para a Bíblia e não da Bíblia para um novo mundo. As pessoas precisam ter em mente, meus amados, que o nosso Deus, Ele é permanente em seus atributos e na sua maneira de ser, de agir e de estar. Ele é sempre o mesmo. Veja Hebreus 13:8. Amados, Jesus é o mesmo também. Jesus não se dá a mudanças. Apesar da evolução, do progresso, apesar das mudanças sociais, veja Hebreus capítulo 13, verso 8. Ali está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Então, meus amados, o que era pecado ontem, permanece pecado hoje. E a ética da palavra de Deus não vai mudar nunca, qualquer que seja a evolução histórica dentro da humanidade. O texto base dessa reflexão já foi apresentado e vou lê-lo novamente. Beba das águas da tua cisterna. Beba das águas que brotam lá no seu próprio poço. E faça bendita a sua fonte. E alegre-se com a esposa da sua juventude. Você pode conferir esse texto, Provérbios 5 e verso 15. Eu não estou inventando, eu não estou criando doutrina, eu não estou criando normas, estou apenas discutindo esse texto que extraímos da Bíblia, desenvolvido pelo homem mais sábio do mundo, Salomão. Todos nós, num certo momento da nossa vida, amados, temos a oportunidade de escolher aquilo que chamamos nossa companheira. Deus permitiu, no nosso texto, que Salomão a chamasse de esposa da nossa mocidade. Amados, você tem que ter em mente e consciência de que todo cerimonial de casamento envolve um certo ritual, onde o cerimoniante pergunta aos noivos, ao longo do cerimonial: fulano de tal é da sua livre e espontânea vontade aceitar Beltrano como seu legítimo esposo? E habitualmente a resposta é sim. E ele vira para o outro e diz a mesma coisa: fulano é da sua livre e espontânea vontade receber fulana, Beltrana, como sua legítima esposa? E aí vem a resposta: sim. Porque se a resposta não for sim, não tem casamento. Acaba o cerimonial. Após essa resposta afirmativa de que não estamos sendo forçados, não estamos sendo obrigados, da nossa livre e espontânea vontade, a participação naquele evento, a realização daquele compromisso, então o cerimoniante nos conduz a fazermos uma promessa. Você promete cuidar dela ou dele na saúde e na doença, na alegria ou na dor, e etc. Todos conhecemos o ritual de casamento. E aí o que é que nós respondemos? Sim. Isso se traduz num compromisso diante de Deus e das testemunhas. É para isso que o casamento tem testemunhas, viu, gente? Para que você não possa fugir da raia. As testemunhas estão aí para dizer que você assumiu o compromisso e que foi da sua livre e espontânea vontade e que você não foi forçado a assumir
esses compromissos e fazer aquelas promessas. Meu amado, na lei de Deus, o casamento é indissolúvel. Vamos para os ensinamentos de Jesus a esse respeito e registra Mateus no capítulo 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa do adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher que foi repudiada, comete adultério também. Gente, os próprios discípulos disseram para Jesus, isso aí é pesado demais. Deus me guarde, se for assim, não convém que se case. Lê o texto lá, amados. Lê o texto completo. Satanás tem por forte estratégia, meus amados, a utilização da mulher para destruir as famílias. Satanás tem por forte estratégia usar a mulher para destruir os verdadeiros homens de Deus. Porque, de uma forma ou de outra, conscientes ou não, a mulher é o ponto fraco dos homens. Foi se utilizando da mulher que a serpente derrotou Adão, lembram-se? Foi por causa da mulher que Adão comeu do fruto proibido e entrou pelo caminho da desobediência. Meus amados, se com o passar dos anos os nubentes envelhecem e perdem o perfume da sua mocidade, se a beleza natural, aquela que atraiu um com o outro, se foi com os anos, se os banquetes murcharam, diminuíram e foram ficando para trás, a Bíblia nos exorta a bebermos água da nossa cisterna e das correntes do nosso poço, para que seja bendito o nosso manancial e mantenhamos a mulher que assumimos, que escolhemos na nossa mocidade. Meu amado, é você mesmo que está ouvindo aí, participando desse estudo. Se a sua fonte está se secando, ou se ela ainda tem água, mas mudou-se-lhe o sabor, eu tenho um conselho para te dar. Busque a Deus, busque ao Senhor e invista na sua própria fonte. A doutrina da ética cristã não permite a troca nem o descarte. Vocês juntos passaram por momentos tão difíceis. Vocês juntos venceram batalhas e venceram até guerras. Vocês juntos chegaram aonde chegaram. E agora, pelas mais diferentes razões, o relacionamento entra em declínio. Olha, meu amado, a palavra de Deus não permite que se haja trocas ou descartes. Vamos ler Mateus 19, 9, de uma linguagem mais simples. Eis que eu vos digo, porém, qualquer que trocar a sua mulher por outra, não sendo pelo escândalo da prostituição, e se casar outra vez, está em adultério. E está também em adultério quem se casar com a repudiada.
Eu sei que isso é pesado demais. Eu sei. Mas os próprios discípulos reconheceram isso. E talvez seja realmente essa a realidade dessa palavra. Olha, vamos ler Romanos 7:2. Vamos ler Romanos 7:2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Enquanto viver o marido, a mulher está ligada a ele através da lei. Mas morto o marido, então está livre da lei do casamento. Amados, na doutrina divina, somente a morte anula um casamento. Somente a morte liberta do jugo de um casamento. Somente a morte tem a força de anular uma relação. Nós precisamos ter a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos, quando tomamos qualquer decisão. Se você descobrir que a sua fonte está secando, meu amado, se você perceber que a sua fonte perdeu o sabor, se você perder que a sua fonte não dá mais água, olha, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel no compromisso que você tem no seu relacionamento com Deus. Você é cidadão do céu, tem o nome escrito no livro da vida. Honre essa cidadania, meu amado, e permaneça fiel aos preceitos da ética divina. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E a solução do problema não está na separação. Você se lembra de Sara, a mulher de Abraão? Nela já tinha cessado o costume das mulheres e ela já tinha por volta de 90 anos. Mas Deus estabeleceu o milagre do rejuvenescimento, o milagre do restabelecimento da fonte jogar água novamente. E tudo que tinha que acontecer aconteceu, porque nada é impossível para Deus, principalmente quando temos alguma de suas promessas. Amados, Deus é a própria fonte da água fresca que emana da nossa cisterna, porque em tudo dependemos de Deus, desde que tenhamos como princípio a fidelidade, primeiro a Deus, depois à igreja e depois aos homens, onde se inclui a nossa esposa, o nosso marido. A palavra de Deus é bem clara, meus amados. Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ok? Na verdade, não tem como separar. Porque os dois viram uma só carne. Não tem como cortar no meio. Não tem como separar ele dela. A palavra de Deus é forte e contundente, gente. Depois de ouvir aquela explicação de Jesus para os seus discípulos, e eles se assustarem, se for assim, não convém casar, Jesus diz para todos nós, e registra Mateus 19:12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe,
E há também eunucos que foram castrados pelos homens. Mas há eunucos que castram-se a si mesmo por causa do reino de Deus.